Hoje nós estaremos meditando do verso de número 11 ao 17, mas eu gostaria de fazer uma recapitulação com a igreja dos 10 primeiros versículos e estarei fazendo a leitura para depois nós estarmos comentando rapidamente. Só que nessa manhã, irmãos, eu estarei lendo os 10 primeiros versículos na versão Almeida, tá? Atualizada, onde diz assim a palavra do nosso Deus: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Pois nesse tabernáculo nós gememos desejando muito ser revestido da nossa habitação que é do céu, se é que estando vestidos não formos achados nus. Porque, na verdade, nós os que estamos nesse tabernáculo gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes desse corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Pelo que também nos esforçamos para ser agradáveis, quer presente, quer ausentes, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Amém? Então ele começa esse texto dizendo que sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, for destruída, nós temos da parte de Deus uma morada eterna nos céus. O Paulo está dizendo aqui, irmãos, quando ele diz essa morada desse tabernáculo, ele está dizendo que essa morada que nós vivemos hoje, que é esse corpo terreno, como o tabernáculo era uma tenda, o nosso corpo terreno também é uma morada temporária, Essa morada que nós estamos hoje, que é esse corpo terreno, é uma morada temporária, como as tendas que eram montadas na festa dos tabernáculos, onde se passava 5 dias com aquelas tendas montadas, também era uma casa provisória, Então ele está comparando esse corpo que nós vivemos como uma morada provisória da parte de Deus. Mas que quando esse nosso corpo ele for destruído, nós temos da parte de Deus uma morada permanente, um edifício feito não por mãos de homens. O que ele está se referindo a esse edifício não feito por mão de homem? Nós deixaremos esse corpo que é temporário e receberemos da parte de Deus um corpo glorificado. 1 Coríntios capítulo 15 ele fala muito sobre esse corpo glorificado que nós receberemos, que será o corpo da ressurreição. Mas nessa morada temporária, enquanto nós estamos aqui, irmãos, nessa morada temporária, que é o nosso corpo físico, nós gememos. Gememos por quê? Gememos porque estamos expostos a sofrimento, lutas, tribulações, tentações. E por isso, e porque estamos passando por tudo isso, desejamos ser revestidos da nossa morada celestial, da nossa morada eterna, que será preparada por Deus para nós. Deus, ele nos deu a garantia de que tudo isso irá acontecer conosco. Por quê? Porque ele colocou em nós o seu Espírito. O Espírito Santo em nós, irmãos, o Espírito Santo na igreja é a garantia de Deus que todas as promessas dele se cumprirão no meio da igreja. Porque se essas promessas não fossem... Primeiramente, as promessas de Deus não são promessas de homens. A promessa de homem, muitas vezes, o homem faz a promessa e ele não a cumpre. Mas o Senhor, ele nos deu o seu Espírito como garantia para nós que todas as promessas que ele nos deu, elas irão se cumprir. E por isso temos sempre bom ânimo, pois vivemos pela fé e não baseado naquilo que nós vemos. Ou seja, o Espírito de Deus em nós é a garantia de que todas as promessas de Deus se cumprirão em nós. E mesmo passando por esses momentos de gemidos, quando a palavra do Senhor ela diz que nós gememos desejando ser revestidos da nossa morada que é no céu, esses gemidos, irmãos, nós temos a convicção, temos a garantia
E temos sempre bom ânimo, por quê? Porque nós vivemos pela fé e não por aquilo que vemos, né? Porque lá atrás, no capítulo 4, verso 18, ele vai dizer que nossos olhos têm que se manter naquilo que não vemos e não naquilo que vemos. Porque aquilo que nós vemos é passageiro, é temporário, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Então nós temos bom ânimo porque nós vivemos pela fé. Nós vivemos na fé naquilo que não vemos. E não simplesmente, a nossa fé não é baseada naquilo que nós enxergamos. Aquilo que nós enxergamos, irmãos, que são as lutas desse tempo, que são as tribulações que passamos, né? Elas são temporárias, elas têm tempo para acabar. Tem muitas pessoas, irmãos, como eu já falei no culto passado, que ela não entende que tudo isso que ela passa nessa terra, que todas as tribulações, que todas as lutas, que todas as tentações, são coisas que têm uma data determinada para acabar. Essas coisas vão acabar, irmãos. Esse teu sofrimento que você passa aqui, ele vai acabar. Por isso tenha bom ânimo e viva pela fé e não simplesmente baseado naquilo que você vê, naquilo que você passa. E por que temos bom ânimo, irmãos? Nós desejamos ser revestidos daquilo que é do céu, ser revestidos daquilo que é do Senhor. E se nós desejamos isso, e se nós temos a certeza e convicção de que somos dele, o nosso desejo precisa ser, irmão, de agradá-lo. Nós precisamos ter nos nossos corações o desejo de agradar o Senhor. Nós precisamos ter em nossos corações o desejo de viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida para a glória de Deus. Porque aí o Paulo vai dizer no versículo 5, no último versículo, que é no versículo número 10, que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. E como eu falei na semana passada, irmãos, não tem corrente escatológica que negue que a igreja comparecerá perante o tribunal de Cristo. A igreja comparecerá perante o tribunal de Cristo não para ser julgada para condenação, mas para ser julgada por aquilo que fez, bem ou mal, e receber o galardão da parte do Senhor. E o pastor Alexandre, muito sabiamente, ele comentou no final, no seu encerramento de culto, que nós não seremos julgados, irmãos, não apenas por aquilo que não fizemos, mas também seremos julgados por aquilo que fizemos. Tá? Aquilo que nós fizemos também será julgado. Seremos julgados por aquilo que não fizemos, que nos abstemos de fazer, que negligenciamos, que deixamos de fazer sabendo que era para fazermos e não fizemos, como também seremos julgados por aquilo que fizemos, pela intenção do nosso coração quando fizemos. Porque quando nós fazemos também para Deus, irmãos, nós precisamos ver a intenção do nosso coração naquilo que nós estamos fazendo. Estamos fazendo porque amamos ao Senhor ou estamos fazendo para receber glória de homem? Estamos fazendo com amor ou estamos fazendo apenas de forma farisaica para cumprirmos tabela naquilo que estamos fazendo? Para não sermos cobrados quando não viemos ao culto, como o pastor falou. Então, irmãos, de todas as formas seremos julgados. Seremos julgados por aquilo que deixamos de fazer. E seremos julgados por aquilo que fizemos, pela intenção do nosso coração quando fizemos. Então, por isso, irmãos, que nós precisamos viver uma vida verdadeiramente para a glória de Deus. Se amamos o Senhor, o nosso desejo precisa ser agradá-lo. Se amamos o Senhor, o nosso desejo não tem que ser agradar o pastor da igreja. Se amamos ao Senhor, o nosso desejo não tem que ser agradar os demais irmãos. Se amamos o Senhor, o nosso principal desejo precisa ser agradá-lo. Amém? Vamos então entrar na leitura do verso 11 a seguir. Nós vamos do 11 até o 17, que será a nossa meditação, nossa exposição na manhã de hoje. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, esperando que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém
Porém, estamos lhes dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham o que responder aos que vangloriam na aparência e não no que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Só até aí. No versículo 11, o Paulo ele começa a tratar, irmão, do ministério da reconciliação. Tá? E ele vai dizer aqui, olha, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. O que ele vai falar aqui, irmãos, está relacionado com o versículo 10, sobre estarmos preparados para comparecer ante o tribunal de Cristo. Amém? Porque se nós estamos preparados e nós sabemos que haverá o tribunal de Cristo, ele vai dizer aqui, olha, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, né, nós vamos comparecer diante ao tribunal de Cristo. E quem vai comparecer ante um tribunal, irmãos, ele sempre tem um temor no seu coração. Então ele diz, olha, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, ele teme ao Senhor, ele tem temor ao Senhor, ele diz agora, procuramos persuadir os homens. Essa questão de procuramos persuadir os homens porque temos temor ao Senhor, irmão, tentar persuadir, o que quer dizer a palavra persuadir, né? Se ele tem temor ao Senhor, agora ele procura persuadir os homens, ele procura convencer aos homens a chegar à obediência à fé. Ele prega o Evangelho. Por ter temor ao Senhor, então, agora o Paulo diz que ele procura persuadir os homens, ele procura pregar o Evangelho e convencer essas pessoas a chegarem à obediência à fé em Jesus Cristo. Porque ele sabe que ele foi chamado para isso. E como tendo sido chamado para isso, diante do tribunal de Cristo, ele vai prestar conta sobre isso, se ele fizer ou se ele não fizer, como nós já falamos nessa manhã. Então, o seu temor ao Senhor proporciona a ele, impulsiona ele a persuadir os homens, a pregar o Evangelho, a mostrar para as pessoas, a levar as pessoas, a levar os homens à obediência à fé em Jesus Cristo. Porque ele diz o seguinte, o que nós somos está claro diante de Deus. E esperamos que também esteja claro diante de vocês. Esteja claro diante da consciência de vocês. O Paulo aqui, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. O Paulo, ele vem todo o tempo aqui se defendendo de acusações de falsos mestres, que estavam entremetidos dentro da igreja, tentando corromper a pessoa de Paulo com relação aos coríntios. Então ele vem sendo acusado de várias coisas. Então o que ele vem dizendo aqui agora é que, pelo temor que ele tem ao Senhor, ele procura persuadir os homens, a convencê-los, né, e levá-los à fé em Cristo Jesus. E ele diz o seguinte, olha, o que nós somos está claro diante de Deus. E esperamos também, Coríntios, que esteja claro diante de vocês. Versículo de número 12, ele vai dizer o seguinte, não estamos tentando novamente a recomendarmos a nós mesmos. Você lembra que lá atrás ele falou sobre isso, se ele passaria a se recomendar a ele mesmo? Eu vou ler aqui esse versículo, irmão, na versão NVT, que diz assim, estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso.
Estamos apenas lhe dando motivo para se orgulharem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Porque aqueles judeus que acusavam Paulo de ser um falso apóstolo, de não ter andado com Jesus Cristo, de ser alguém que estava se aproveitando da igreja em benefício próprio da igreja de Coríntio, ele vai dizer, olha, nós não estamos nos recomendando mais uma vez a nós mesmos. Nada disso. Estamos apenas lhe dando motivo para se orgulharem de nós. Paulo diz, olha, o que nós fazemos aqui não é para nos recomendarmos a nós mesmos. Porque vocês já são a nossa recomendação, vocês já são a nossa carta. Nós fundamos essa igreja. Nós plantamos essa igreja. Vocês são o selo do nosso apostolado. Então nós não estamos aqui tentando nos recomendar a nós mesmos. O que nós fazemos é para que vocês se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham na aparência e não no coração. Ou seja, que vocês possam dar resposta a esses falsos mestres sobre aquilo que eles estão falando de nós. Né? Porque, na verdade, eles se orgulham na aparência. Esses falsos mestres, eles não fizeram nada. Mas eles se orgulham na aparência e não naquilo que provém do coração. Então, é uma defesa, mais uma defesa dele contra aqueles falsos mestres que o acusavam. Aí no versículo de número 13, irmãos, ele vai dizer o seguinte, não estamos, versículo 13, perdão, se enlouquecemos, é por amor de Deus. Por que o Paulo disse enlouquecemos? Porque Paulo também era acusado, irmão, de ter se tornado um louco depois que conheceu o Evangelho. Ali no capítulo 26, do 22 ao 24, quando Paulo ele se defende ali na presença do rei Agripa, ele é acusado por Festo de ter se tornado um louco por causa das muitas letras. Né? Paulo também ele sofre essa acusação de ter enlouquecido depois do conhecimento do Evangelho. Mas ele diz o seguinte, se enlouqueçamos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor de vocês. Se as coisas que fazemos parecem loucura, é por amor a Deus. Na verdade, irmãos, os crentes pelo mundo, pelas pessoas do mundo, eles são acusados de serem loucos. Porque nós fazemos coisas, na verdade, irmãos, que para o mundo é loucura. Para o mundo é loucura nós estarmos aqui logo de manhã, cantando, ouvindo o ensino do Senhor, dizendo que servimos a um Deus que é eterno, servindo a um Deus que nos libertou da condenação eterna e que nos deu a vida eterna. Para o mundo isso é loucura. E então Paulo também era acusado de, por causa da sua pregação do Evangelho, da veemência com que pregava o Evangelho, ele era acusado por muitas pessoas. Olha, um judeu que era perseguidor da igreja, que era perseguidor dos cristãos, agora se torna um cristão e vive viajando por aí, pregando o Evangelho, apanhando por causa do Evangelho, fugindo por causa do Evangelho, fazendo tantas coisas por causa do Evangelho, e esse homem se tornou um louco. Esse homem que era um fariseu ali, um exemplo de judeu, agora está fazendo essas coisas, andando com cristãos, apanhando por causa do nome de Cristo, defendendo um Cristo que ele diz que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que está sentado nos céus. Esse homem é um louco. Era uma das acusações que pairava sobre Paulo. Mas ele diz, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Posso ser chamado de louco, mas a minha loucura é uma loucura por amor a Deus. E aquele que não conhece a Deus não pode conhecer aquilo que sou. Porém, se conservamos o juízo, é por amor de vocês. Ele sofria acusações de ter enlouquecido por causa do nome de Cristo. Era acusado porque só mesmo uma pessoa que poderia ser... Só um louco poderia apanhar até quase a morte. Só um louco poderia ser perseguido e ter que fugir de cidade em cidade. Só um louco poderia apanhar até
sido deixado como morto e mesmo assim não abandonar a causa que defendia. Então Paulo também ele sofria a acusação de ser um louco, mas ele disse: se enlouquecemos, se eu sou louco, é por amor a Deus, e se conservo o juízo, é por causa de vocês. Então Paulo, quando ele vai ter ali na sua defesa, na frente do rei Agripa, ele é acusado de ser um louco por Festo. Festo o acusa ali na presença do rei de ser um louco. Por quê? Por causa das muitas letras, por causa da sabedoria de Deus, Paulo era acusado de ser um louco. Amém? Aí no versículo 14, ele vai dizer: pois o amor de Cristo me constrange. Você sabe o que é ser constrangido pelo amor, irmão? Você sabe o que é ser constrangido pelo amor de Cristo? Quando nós somos constrangidos pelo amor de Cristo, irmãos, nós temos tanta certeza que Cristo nos ama, temos tanta convicção do amor que Cristo tem por nós, que nós avançamos na causa de Cristo. Nós defendemos a causa de Cristo. Porque somos constrangidos pelo amor dele. Pelo amor que ele demonstrou por nós na cruz do Calvário. Quando nós somos constrangidos pelo amor de Cristo, irmãos, Cristo, ele está acima de todas as coisas para a nossa vida. Porque nós não podemos pensar, sabe, em coisas maiores do que o amor de Cristo. Então o amor de Cristo, ele nos constrange a vivermos uma vida em santidade. O amor de Cristo nos constrange a pregar o Evangelho. O amor de Cristo nos constrange a guardar os seus mandamentos. O amor de Cristo nos constrange a servirmos a Ele como servos fiéis e verdadeiros. Somos constrangidos, irmãos. Porque quando nós olhamos e vemos o tamanho do amor de Cristo por nós, quando nós vemos o tamanho daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos por Cristo se torna pequeno mediante daquilo que Ele fez. Então Paulo ele não está preocupado de ser chamado de louco. O Paulo não está preocupado em apanhar. O Paulo não está preocupado em acusações dos falsos mestres contra ele. Porque o amor de Cristo constrange, irmãos. O amor de Cristo constrange. Paulo acha que seria uma covardia da parte dele de deixar de fazer alguma coisa por Cristo por causa daquilo que as pessoas pensavam nele. Você já viu o crente envergonhado? O crente envergonhado, irmão, ele não tem a dimensão do amor de Cristo na vida dele. O cristão envergonhado, ele não tem a dimensão do tamanho do que Cristo fez por ele. Então o que ele faz? Ele se acanha. Por não conhecer o tamanho do amor de Cristo, ele se acanha. Ele nega Cristo perante os amigos do trabalho. Ele nega Cristo perante os amigos da faculdade. Ele nega Cristo na reunião de família, onde a família não é crente, só ele é crente. Sabe, quando ele está no meio dos crentes, ele fica à vontade. Mas quando ele está no meio dos incrédulos, ele não fica à vontade. Por quê? Porque o amor de Cristo não constrange. Ele não tem a dimensão do tamanho do amor de Cristo. Mas quando nós, irmãos, somos constrangidos pelo amor de Cristo, não há nada que nos faça calar. Não há nada que nos intimide. Porque nós entendemos que o amor de Cristo por nós é o maior amor de todos os amores. Como Paulo diz, Paulo entendia isso. Então ele diz, olha, o amor de Cristo me constrange. Então eu não tenho problema de apanhar, eu não tenho problema de ser acusado, eu não tenho nenhum problema com isso, porque o amor de Cristo que está em mim, que Ele demonstrou por mim, é maior do que todas essas coisas. Amém? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e logo todos morreram. E ele vem concluir agora. O amor de Cristo nos constrange porque eu estou convencido de que Cristo morreu por todos, e todos aqueles que estão em Cristo morreram para o pecado. Eu estou convencido de que Cristo morreu por todos, e todos aqueles por quem Ele morreu
terão a vida eterna. Então o amor de Cristo é a maior de todas as coisas na minha vida. E eu reconheço que Cristo morreu por mim. E se Cristo morreu por mim, eu também morri a sua morte e nasci para uma nova vida. E ele morreu por todos. Essa questão aqui, né, irmãos, para alguns seria uma questão aí para a gente falar de universalismo, né? Ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, no versículo 14, ele diz: o amor de Cristo nos constrange. As coisas que faço podem até parecer loucura, mas a minha motivação para isso é o amor de Cristo. A parte B do versículo 14, um morreu por todos, por isso todos morreram. Cristo morreu por todos que o Pai lhe deu. Por todos que o Pai lhe deu. Cristo não morreu pela totalidade do mundo, porque se Cristo tivesse morrido por todos, isso seria algo universal, então ninguém poderia ir para o inferno, amém, irmãos? Se Cristo morreu por todos os homens, nenhum homem pode ir para o inferno, porque nenhuma gota do sangue de Cristo pode ter sido derramada em vão. Mas no versículo 15, ele diz: ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu. Ele morreu pelos seus, para que os que são seus não vivam mais para si mesmos, mas para ele. Cristo morreu por você? Cristo morreu por mim? Se Cristo morreu por nós, irmãos, Cristo morreu para que eu e você não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para Ele. E aí nós entramos numa grande questão que foi até um pouco falada agora na parte da manhã. Porque muitas pessoas querem entender, irmãos, Cristo morreu por mim, então agora eu posso viver a minha vida da forma como eu quero. Porque eu sou salvo, Cristo morreu por mim e eu aceitei Jesus. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos diz que Ele morreu por nós, para aqueles que vivem, para aqueles que estão vivos em Cristo. Não vivam mais para si mesmo, mas vivam para Ele. Cristo morreu por nós, irmãos, não para que nós continuemos vivendo uma vida para o mundo, não para que nós continuemos vivendo uma vida para o pecado, mas para que nós que nascemos nele, que recebemos uma nova vida através dele, não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para ele. Agora, a parte difícil disso tudo, irmãos, é nós deixarmos de viver para nós mesmos. Você sabe o porquê? Porque para nós, você já percebeu que nossos interesses estão acima de qualquer outro interesse? Que para nós, o que importa para nós é aquilo que são os nossos interesses, aquilo que são as nossas causas, aquilo que são nossos objetivos. Nós vivemos para os nossos objetivos, irmãos. Nós vivemos para os nossos objetivos. O homem era acostumado a viver para os seus objetivos. Os seus objetivos estão à frente, sempre acima de todas as coisas. Sempre à frente de todas as coisas. Mas o pastor, nessa manhã, ele leu ali que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar a nós mesmos, irmãos, é deixar nossas coisas, nossos objetivos em segundo plano. É deixar nossas vontades em segundo plano. Você consegue deixar as tuas vontades em segundo plano? Porque se você vive para Cristo, você não vive mais para si mesmo. Então, se você vive para Cristo, os objetivos de Cristo,
Os objetivos do nosso Senhor, eles estão em primeiro lugar em nossas vidas. Era isso que Paulo fala aqui. Ele diz aqui, no versículo 13, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se nós somos loucos, se nós apanhamos, se nós somos perseguidos, é por amor a Cristo. Mas nós não abandonamos isso, porque a nossa causa é a causa de Cristo. E quando a nossa causa é a causa de Cristo, irmãos, não são coisas temporais que vão nos fazer desistir de servir a Cristo. O Paulo, humanamente, ele teve todos os motivos para desistir do Evangelho, para desistir da pregação do Evangelho. Onde o Paulo passava, irmão, era cadeia, era surra, era perseguição, era fugindo, baixado por cesto das muralhas da cidade para não ser morto por causa do Evangelho. Mas ele é tão louco por amor a Deus, que ele continua fazendo essas mesmas coisas até o final do seu ministério. Dentro da cadeia, ali em Roma, ele prega o ministério até o momento em que é decapitado. Em momento nenhum, ele deixa a oportunidade de pregar o Evangelho passar. Ele morreu, irmãos, por todos aqueles que vivem. Por todos aqueles que vivem. Porque os que vivem, irmãos, são aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, que fala em Efésios 2. Aqueles que vivem são aqueles que Cristo deu vida quando estavam mortos em seus delitos, em seus pecados. São aquele que ele libertou da escravidão de Satanás, da escravidão do mundo e da escravidão do pecado. Esses vivem. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando da igreja. Paulo está falando da igreja porque a igreja são aqueles que vivem. Porque aqueles que não são a igreja, eles ainda continuam mortos em seus delitos e pecados. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, ele morreu. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí muitas vezes, irmãos, nós temos a oportunidade de mostrar que vivemos para Cristo. E muitas vezes, quando vem essa oportunidade, nós não mostramos. Muitas vezes a oportunidade de mostrar que vivemos para Cristo, ela bate na nossa porta. Mas quando ela bate na nossa porta, eu falo assim, eu vivo para os meus próprios interesses. Eu milito a minha própria causa, e não a causa de Cristo. Muitas vezes, bate na minha porta a oportunidade de amar alguém, de servir alguém, de perdoar alguém. E eu não mostro que eu vivo para Cristo. Porque quando eu nego servir o meu irmão, eu estou negando a causa de Cristo. Quando eu não perdoo o meu irmão, eu mostro que eu não vivo para Cristo, porque Cristo mandou eu perdoar. Quando eu tenho a oportunidade de falar do amor de Cristo, eu não falo. E eu nego que eu vivo para Cristo, porque Cristo me mandou pregar. Quando vem a oportunidade de eu fazer aquilo que Cristo mandou e eu não faço, eu mostro que eu não vivo para Cristo. Eu mostro que eu vivo para mim mesmo. Eu mostro que eu vivo segundo as minhas próprias vontades, segundo aquilo que eu penso, segundo aquilo que eu acho. Aí quando eu olho, eu vejo que eu não vivo mais, que eu continuo vivendo para mim mesmo. Eu ainda sou dono da minha própria vida. Eu não tomei a minha cruz e estou seguindo a Cristo. Eu mostro que eu não estou negando a mim mesmo, que eu não consigo negar a mim mesmo ainda. Eu mostro que há deficiência no meu coração
Aí eu preciso olhar, e quando eu tento enxergar Cristo, eu não enxergo. Eu só enxergo eu. Eu só enxergo eu. E o apóstolo Paulo diz: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí nós fazemos a reflexão: nós vivemos para Cristo ou nós vivemos para nós? Nós vivemos para Cristo ou nosso coração ainda está em alcançar os objetivos e os projetos da nossa vida? Porque você pode alcançar teus projetos. Agora, quem vive para Cristo, irmãos, os projetos dele são os projetos de Cristo. Eu não estou dizendo que você não tem que ter projetos na nossa vida, na tua vida. Eu não estou dizendo que você não tem que ter planos na tua vida. Mas quais são os planos? O que é primazia para você? Você vive para Cristo? Porque se você vive para Cristo, os projetos de Cristo vão vir primeiro e os teus projetos vêm depois, tá? Teus projetos vão vir bem depois. Primeiro você vai analisar os projetos de Cristo para você, os projetos de Cristo para a tua vida. Aí depois que os projetos de Cristo estiverem cumpridos na tua vida, aí agora vem os teus. Porque você não vive mais para você mesmo. Você vive para o Senhor. Aí a gente fica pensando: poxa, mas parece que o que eu estou planejando é totalmente ao avesso do que o Cristo tem planejado para mim. Parece que os meus planos eles estão diferentes do que eu olho e vejo o que Cristo tem planejado para mim. Aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Aí ele vai dizer no verso 16: de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Eu vou ler o versículo 14 na versão NVT. Versículo 16, perdão. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outro tempo pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora conhecemos de modo bem diferente. O que o Paulo diz aqui, irmãos, no versículo 16, ele diz: olha, não, de modo que agora em diante ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou seja, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Isso é uma coisa que nós sempre fazemos, né, irmãos? Quantas vezes nós não olhamos para alguém e falamos assim: essa pessoa não tem jeito, esse não tem remédio, esse aí, olha, nada dá jeito nele. Isso é analisar alguém do ponto de vista humano. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa, né, irmãos, que vive uma vida dissoluta, vive uma vida toda no pecado, e parece que nós olhamos assim, que o pecado dessa pessoa é tão grande que para aquela pessoa não tem jeito. Muitas vezes aquela pessoa é um beberrão, é uma mulher que trai o seu marido, é um marido que trai sua mulher, é alguém que usa entorpecente, e nós falamos: isso aí não tem jeito. Mas será que nós podemos analisar alguém simplesmente do ponto de vista humano? Porque eu acho que quando nós analisamos alguém do ponto de vista humano, irmãos, eu acredito que nós estamos deixando de nos analisar a nós mesmos antes de conhecer a Cristo. Por quê? Porque nós tínhamos vida moral. Vida moral salva alguém? Quem tem vida moral é melhor do que qualquer outra pessoa.
Quem tem vida moral vai para o mesmo inferno, irmão, que é aquele que está cometendo alguns outros tipos de pecado. Se não tiver Cristo, o destino do homem é o mesmo. O homem sem Cristo, ele pode ter a melhor vida moral que tenha. Bom pagador, bom marido, correto naquilo que faz, correta naquilo que faz, excelente dona de casa, excelente mãe, excelente marido, excelente filho. Irmãos, sem Cristo, todos nós, o caminho do homem sem Cristo é o mesmo. Tendo vida moral ou não, o caminho do homem sem Cristo é o mesmo, é o inferno, irmão. Nós não podemos colocar, irmão, a nossa confiança na nossa vida moral. Porque o Paulo diz claramente ali que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. O homem sem Deus, irmãos, ele está caminhando a passos largos para o inferno. Ele está caminhando a passos largos para uma eternidade de condenação. Então o que o Paulo diz aqui? Olha, ninguém mais analisamos pelo ponto de vista humano. Porque eu também analisei Cristo pelo ponto de vista humano. Eu não analisei Cristo como Filho de Deus. Eu analisei Cristo como mais um mentiroso. Como mais um falso Cristo. Tanto que eu persegui ele e persegui a igreja dele. Eu simplesmente analisava Cristo pelo ponto de vista humano. Até o dia que ele se revelou para mim no caminho de Damasco, aí minha vida mudou. Paulo diz que o próprio Cristo foi analisado por ele pelo ponto de vista humano. Paulo consentiu na morte do apóstolo Estevão. Ele segurou a roupa daqueles que apedrejaram Estevão. O Paulo, quando ele está indo para Damasco, ele está indo com cartas para desmanchar a reunião e prender e mandar matar os crentes que estivessem naquela cidade. Mas ele diz: não avaliamos mais ninguém sob o ponto de vista humano. Então um conselho para nós, irmãos. Vamos deixar de analisar as pessoas pelo ponto de vista meramente humano. Vamos analisar as pessoas com os olhos de Cristo. Alguém que através da nossa pregação do Evangelho pode ser chamado ao arrependimento e fé. Ou para você já conhece quem é eleito, quem é escolhido e quem não é escolhido. Ainda que tenhamos, o Paulo diz, analisado Cristo sob o ponto de vista humano, agora o conhecemos de uma forma diferente. Conhecemos Ele como Filho de Deus, como Salvador do mundo, como aquele que morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Analisávamos Ele simplesmente sob o ponto de vista humano. Sobre o Nazareno, como se fosse simplesmente um Nazareno, e de Nazaré não vem nada que seja bom, né? Mas era assim que nós o analisávamos. Nós analisávamos ele como filho do carpinteiro, que tinha alguns irmãos. Nós analisávamos ele como mais um que apareceu dizendo que era o Cristo dos profetas. Mas hoje nós entendemos que verdadeiramente ele é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando eu analisar alguém agora, eu não vou analisar sobre o ponto de vista humano, mas eu vou analisar sobre o ponto de vista de Cristo. Porque aquele que eu estou analisando simplesmente pelo ponto de vista humano, como se fosse uma pessoa que não tivesse jeito, ele pode ser como eu fui, chamado um dia por Cristo em arrependimento e fé, e vim aos pés do Senhor. Aí no versículo 17 ele vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e surgiram coisas novas. Na versão Almeida vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Aquele que está em Cristo hoje, irmãos, é uma nova criação. Aquele que está em Cristo, que outrora muitas pessoas podiam olhar e dizer que não tinha jeito, hoje ele é uma nova criação. Por que ele é uma nova criação? Porque ele morreu e ressurgiu em Cristo Jesus. Então ele é uma nova criação. E aquelas coisas velhas, aquelas velhas práticas da vida antiga já não estão mais na atual vida dele. A vida dele hoje é uma vida nova. Aquela velha criatura, ela morreu e ressurgiu a nova criatura em Cristo Jesus, que não vive mais para o pecado, que não vive mais sob o domínio do diabo, nem do mundo, nem sob o domínio da carne. Essa pessoa que era olhada pelo ponto de vista humano, hoje ela é uma pessoa transformada por Cristo e ela vive em novidade de vida. A vida dela é uma novidade, é uma nova criação. Da mesma forma que Paulo olhava para Cristo de uma forma, e agora o Paulo, depois de conhecer a Cristo, ele olha de outra forma. Ele olhava um Cristo meramente humano, e hoje ele olha um Cristo que para ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. Então ele conclui dizendo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você lembra, irmão, que você já foi uma velha criatura? Você lembra que você já foi uma velha criatura sem Cristo? Quem não lembra, né, irmãos? Quem não nasceu em berço aqui, já passou, já teve esse tempo de velha criatura, onde tudo era normal, onde odiar era normal, onde pecar era normal. Mas aí nós conhecemos a Cristo. E quando nós conhecemos a Cristo, essas coisas que eram tão normais na nossa vida, elas passaram a não ser mais normais. Eram coisas naturais que nós praticávamos com naturalidade. Porque o homem sem Deus, irmãos, o pecado faz parte da vida dele. O homem sem Deus, o pecado está entranhado nele. Ele é dominado pelo pecado. E quando nós somos dominados por algo, irmão, aquilo toma conta da nossa vida. Quando nós somos dominados por algo, é aquilo que conduz a nossa vida. E nós éramos conduzidos assim, pelo pecado. Antes de Cristo nos resgatar, antes de Cristo nos chamar, irmãos, a nossa vida era uma vida de dedicação ao pecado, porque Ele era o nosso Senhor. Da mesma maneira que nós servimos a Cristo hoje, nós servíamos ao pecado antes de conhecermos a Cristo. Mas conhecemos a Cristo, Cristo nos libertou, nos deu nova vida. E aquelas coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Hoje, porque Cristo nos libertou, nós conseguimos dizer não para o pecado. Nós conseguimos dizer não para o mundo. Nós conseguimos dizer não para a carne. Nós conseguimos dizer não para nós mesmos. Mas porque nós somos capazes? Não. Porque nós fomos capacitados através da nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa aplicar essa palavra em nossos corações, para que nós possamos transformá-la em prática de vida para nós. Você está preparado, irmãos, para comparecer ante o tribunal de Cristo? Porque todos nós vamos comparecer. E vamos dar conta do que fizemos, do que não fizemos e também do que fizemos. E do que fizemos nós vamos dar conta para falar da intenção dos nossos corações quando fizemos. Amém? E continue, irmão. Continue sendo um louco por amor a Cristo. Não viva mais para você mesmo. Viva para Cristo. Porque foi para isso que você foi chamado. Foi por isso que Cristo morreu. Para que nós, aqueles que estamos vivos,
que não estamos mortos em delitos e pecados, não vivamos para nós mesmos, mas que nós possamos viver para o nosso Senhor. Que a vontade de Cristo na tua vida, irmão, esteja sempre acima da tua própria vontade. Que o desejo de Cristo na tua vida esteja sempre acima do teu próprio desejo. Que o plano de Cristo na tua vida esteja sempre acima do teu próprio plano. Amém? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue sua vontade, negue seu desejo, negue seus propósitos. Tome a sua cruz e siga-me. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse em pé.